Olá, bom dia a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Versículo 20 até o versículo 23. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 20 até o versículo 23. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Até aqui a leitura da palavra de Deus. O entusiasmo daquela manhã era palpável entre os filhos de Jacó, que, reunidos por suas respectivas famílias, aguardavam o resto da história, assim um pouco como vocês estão agora. Até as crianças sabiam que o velho pastor iria falar acerca das bestas do mar, do céu e da terra. Ora, alguns já tinham ouvido histórias de grandes monstros que dominavam os mares, entre outros mitos que arrepiavam até o mais valente de Israel. Mas outros tinham recebido de seus pais fragmentos de alguns factos do passado, entre os tais, a grande reunião dos animais para uma arca, a fim de serem salvos do dia da ira. Ainda assim, não conheciam todos a história e não conheciam totalmente a história. E agora que tinham recebido de Moisés as leis da alimentação e cuidado do animal, necessitavam de conhecer as origens destas criaturas, as origens dos animais. Como eles, também nós, aqui nós na Igreja Batista do Miratejo, a igreja hoje, nós precisamos de conhecer acerca dos animais, porquanto a Bíblia fala muito ou bastante acerca dos animais. Aliás, eu diria que estudar a respeito da vida animal é um ato de sabedoria. Estudar sobre a vida animal é um ato de sabedoria. Agora, eu digo isto porque Israel, após o reinado de Davi, experimentou a fase mais gloriosa da sua existência. Apenas ultrapassada, talvez, pela criação do Éden ou os novos céus e a nova terra. Talvez não. Ultrapassada por estes eventos, sem dúvida. O texto de 1 de Reis, capítulo 4, versículo 29 a 34, diz o seguinte. 1 de Reis 4, 9 a 34, diz o seguinte. Deu também Deus a Salomão sabedoria e larga inteligência. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e egípcios. Compôs provérbios, cânticos, discorreu sobre todas as plantas. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão. Agora, este texto é fascinante. É incrível este texto. E é fascinante ver que o rei mais sábio de Israel, além de ser um erudito em aconselhamento e em música, ele era também biólogo. Ele estudava a vida animal. E como resultado das suas pesquisas, incluindo as científicas, os grandes líderes de toda uma sociedade, reis, presidentes, grandes monarcas, vinham até Salomão e vinham ouvir as palestras, assistir às palestras de Salomão. O versículo 33 indica que Salomão estudou e ensinou acerca de todos os tipos de animais existentes. E tem esta fórmula que a Bíblia dá quando quer falar de todos os animais. Usa estas palavras: animais, aves, répteis e peixes. Agora, não sabemos em concreto como abordava o assunto nas suas palestras. Porém, certamente ele tratava da sabedoria de Deus no reino animal. A sabedoria de Deus no reino animal. Isto é importante para os dias de hoje também. É importante conhecermos o que é o reino animal e qual é a sua origem. É importante para os dias de hoje, porque devido às filosofias anti-Deus, o mundo, a sociedade, o sistema está limitado ao que se refere a uma interação sábia com o reino animal, com os animais.
A nova religião do naturalismo, aquela que é chamada a ciência moderna, diz que os seres humanos são animais e que os animais deveriam ter estatuto de seres humanos. Os seres humanos são animais e os animais deveriam ter estatuto de seres humanos. Essa é a grande doutrina desta ciência moderna. Agora, nós por vezes não pensamos nisto, mas o impacto desta ideia é devastador para a nossa sociedade. Porquanto corrói os fundamentos para uma ética animal, e precisamos ter uma ética animal, mas também diminui o valor da raça humana no planeta. Ou seja, se todos nós somos animais, então qual é o sentido da raça humana? Qual é o valor do ser humano? Por isso faz sentido assassinar milhões de crianças na barriga das suas mães, porque são apenas animais. Mas, infelizmente, esta pseudociência naturalista é a religião dominante dos nossos dias, sem dúvida. Ocupa todas as esferas. Eu tenho falado bastante sobre o evolucionismo, e tenho que falar, porque eu diria que o evolucionismo é a ideia, não culpada de todos os males no mundo, mas é a ideia que justifica todos os males no nosso mundo. Mas como não há nada novo debaixo dos céus, o mundo antigo também tinha a sua própria ciência. E esta ciência era um pouco como a nossa. Esta ciência era influenciada por convicções religiosas. Não é assim como a nossa hoje é influenciada por convicções religiosas? A ciência de outrora também era influenciada por convicções religiosas. Como escreve certo historiador, e eu cito, existia uma intensa especialização na ciência da adivinhação outrora. Vamos usar o termo ciência porque não existia entre os povos antigos uma separação entre o que hoje consideramos científico e o que chamamos religioso. Tudo fazia parte da mesma percepção da realidade, uma vez que o sagrado e o profano eram intercambiáveis. Então assim era o passado também. A ciência que dominava a sociedade antiga estava repleta de pressupostos religiosos. Portanto, é provável que este tenha sido o contexto de Moisés. O contexto de Moisés quando ele ensinava a Tora. Portanto, através da Tora, através do ensino de Moisés, destes primeiros 5 livros, os judeus veriam o mundo conforme a vontade de Deus e não conforme a vontade dos pagãos. Moisés ensinava a Tora, ensinava a vontade de Deus e o povo podia abraçar esta vontade de Deus pelo ensino da palavra. E assim eles entenderiam a importância e o papel do reino animal na criação e de como lidar de forma ética com as criaturas. Agora, esta forma ética de lidar com as criaturas só pode vir de Deus. Porque Deus, como criou as suas criaturas, Ele sabe como lidar com elas. Por exemplo, Mateus capítulo 6, versículo 26, Jesus diz, observai, Ele está a falar sobre o cuidado de Deus para com o povo de Deus. Olha para as aves e diz, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Diz, porventura vocês não são mais valiosos do que essas aves? Então Deus cuida, Deus tem uma ética, Deus tem um cuidado com os animais, com as aves. Jó, capítulo 38, fala que Deus dá alimento aos corvos. Então a única ética justificada, uma única ética aceitável para os animais é aquela que vem de Deus. E agora, Israel, ao ouvir isto, ao ouvir estes ensinamentos da Torá, isto distanciaria o povo de Deus das outras nações, que de facto elas não lidavam com os animais conforme a lei de Deus. Aliás, não conseguiam tratar os animais como Deus tinha na sua vontade. Ora, quando Moisés pregava a Tora, quando Moisés ensinava o texto bíblico, Moisés explica a criação dos animais. E quando ele explica a criação dos animais, Moisés está ciente que o seu mundo não é como o mundo do Éden, do tempo de Adão. É um mundo agora caído. Ele sabe dos mitos, dos ídolos das nações que não têm Javé como Senhor. Os gentios são dominados pela superstição e pelo medo, coisa que ele queria tirar do povo de Israel, por causa da forma como a sua narrativa interpreta os animais. Moisés quer instruir o seu povo que os animais são criaturas que exibem o poder, a graça, a inteligência e a majestade de Deus. Portanto, os judeus podiam ver que as nações, que muitas vezes eram retratadas como grandes animais ferozes e bestas ferozes, ou com heróis que dominavam essas criaturas, não têm poder sobre o povo de Deus, porquanto são apenas criaturas dependentes e controladas por Deus.
Então estes mitos que havia sobre os animais naquela altura, Israel não necessitava ter medo, porque Deus criou essas grandes bestas, das maiores até às menores. Então Israel, ao ouvir este ensinamento, ele ficaria com uma grande distância ética das outras nações à sua volta. Ou seja, a ciência pagã era tão má nos países vizinhos que eles faziam mau uso dos animais. Eles tratavam mal os animais, eles faziam interpretação do voo dos pássaros, eles eram perversos com os bichos, praticando aquilo que é conhecido como bestialismo, relações sexuais com animais. Eles eram violentos para os animais. Os gregos tinham uma prática para celebrar o deus Baco, que eles faziam todo o tipo de fornicação nos jardins, soltavam os animais, caçavam os animais e comiam os animais a sangue frio. A maioria destas culturas, neste tempo, cultuava os animais em vez do Criador. Porque Romanos, capítulo 1, versículo 22 e 25, diz o seguinte: e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do quê? Do homem corruptível. Não só do homem corruptível, mas também das aves, dos quadrúpedes e dos répteis. Até outras nações temiam as supostas divindades por detrás destas bestas que havia outrora. Portanto, enquanto os pagãos viam as deidades e os animais desta forma, viam os animais como deidades ou viam os animais controlados por deidades, e nós, na nossa sociedade, vemos os animais e a sua origem como criaturas ferozes que se originaram na brutalidade do evolucionismo, Deus aqui quer ensinar ao seu povo que Ele criou estes animais por uma razão muito simples. Deus cria estes animais porque Ele está a construir o seu templo. Deus cria os animais porque Ele está a construir o seu templo. E o templo do Senhor é um lugar de maravilhas. Agora reparem, os judeus, quando veem a construção do tabernáculo e veem todas aquelas artes que estão no tabernáculo, daqueles desenhos daqueles animais, aquelas cores, aquelas peles, o que é que eles pensariam? Eles pensariam que o Éden está no meio de nós. Então o templo de Deus é o lugar das maravilhas de Deus. Portanto, enquanto Deus constrói este santuário, nós já vimos, não é? Vimos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto dia, hoje estamos no quinto dia, e nestes dias vimos como Deus constrói o seu santuário. Neste santuário cósmico vemos que, havendo Deus criado a atmosfera e a hidrosfera no segundo dia, e depois a litosfera e a biosfera no terceiro dia, Deus, a seguir, procede à criação da vida animal para a atmosfera e a hidrosfera no quinto dia. E depois, a vida animal para a litosfera e biosfera no sexto dia. Portanto, todas as condições para a vida estavam presentes até aquele momento. No universo já existia luz, ar, água, sol, químicos, plantas, frutos, etc. Era um universo rico. Era o desenho do templo de Deus. Agora, Deus organizou a sua semana de trabalho de maneira a que no quinto dia os mares e os ares fossem preenchidos de seres viventes e os restantes dos animais foram só criados no sexto dia. Agora, Deus podia ter criado tudo no primeiro dia. Aliás, Deus podia ter feito tudo num dia. Mas Ele não fez. Isto é intencional, porque Deus quer trazer uma estrutura da sua semana de trabalho. Ele não fez tudo num dia, não fez de maneira desorganizada, não fez contrariado nem frustrado e muito menos postergou o que deveria ter sido feito no momento certo. Tudo foi criado a seu tempo, com toda a seriedade de Deus, com toda a importância que Ele dava a todos os elementos, e isto incluía os animais também. Deus está a fazer tudo de forma progressiva, e aqui temos um modelo do trabalho. Um trabalho não é para fazer tudo de uma vez. O próprio Deus decidiu fazer tudo a pouco e pouco, de forma progressiva, responsável, deixando uma coisa de cada vez para o dia certo, não postergando nada. Agora, é necessário notar que o relato bíblico que nós acabamos de ver agora, esta semana da criação, a semana da construção do templo cósmico de Deus, é completamente oposto à ordem cronológica do evolucionismo. Como observou o falecido investigador Dr. Morris, e cito, a teoria evolucionista diz que os organismos marinhos evoluíram primeiro, depois as plantas terrestres e mais tarde as aves. Gênesis diz que as plantas surgiram primeiro e depois, simultaneamente, as criaturas marinhas e as aladas. Bem, não existe compatibilidade com a história evolucionista com a história de Gênesis. É impossível.
Até a cronologia, o evento das coisas é completamente diferente. Portanto, em oposição ao mito de tudo ter surgido por acaso, a Bíblia dá-nos a exposição ordenada da grande criatividade, da grande abundância, da sabedoria, da benevolência de Deus na criação da vida consciente. E agora, esta é a etapa em que Deus cria a vida consciente. Os animais marinhos, os alados, os terrestres e, no final, o ser humano. E depois disto, eu espero que todos comprem peixinhos e passarinhos. Agora, é necessário notar que esses seres não eram deuses, nem eram controlados por ídolos, porque esta era a história que ocupava as mentes daquelas culturas. Eles eram apenas animais criados, e Moisés queria deixar isto claro: estes animais são criados. E estes animais eram criados e a sua esfera de ação era delimitada pelo bom ecossistema do Deus soberano. Deus estruturou um ecossistema para que estes animais pudessem ter a sua esfera de ação. Portanto, nesta primeira etapa, veremos 5 maravilhas do reino animal. Porque sim, vamos falar do reino animal para a próxima semana, mas nesta primeira etapa vamos ver as 5 maravilhas do reino animal. Abundância, mobilidade, consciência, diversidade e propagação do reino animal. As 5 maravilhas do reino animal. Deus, certamente, o que Ele quer fazer com o seu povo é tirar o medo. É dar-lhes a confiança que eles entrarão naquela terra prometida. É dar-lhes a confiança que Deus pode providenciar tudo o que eles necessitam para a conquista desta terra. Eles não precisam ter medo. Então Deus começa por apresentar a primeira maravilha, a abundância. Versículo 20. A abundância. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames. Povoem-se as águas de enxames. Agora, os primeiros seres criados são os marinhos. E vocês perguntam, porquê que os marinhos é que foram os primeiros? Bem, o texto não diz diretamente. Mas eu acho que podemos inferir pela narração de Gênesis e pelos dias anteriores o facto de o mar ter sido criado, ou ter sido o primeiro elemento a ser trabalhado. Nós vemos isto no versículo 6 e no versículo 8. Isto corresponde, assim, aos primeiros animais viventes. Primeiro temos o primeiro elemento criado, as águas, e depois temos a correspondência, os animais marinhos. Agora, as primeiras expressões que aparecem aqui são interessantes. As primeiras expressões que aparecem aqui logo no versículo. E são expressões que destacam a abundância de Deus. O interesse de Deus em encher a terra de animais. Aparecem 2 palavras: povoem-se e enxames. A palavra povoem-se significa abundem, multipliquem, sejam inumeráveis, ou seja, existam em quantidade muito abundante. Esta é a palavra povoem-se. A palavra enxames significa tipo de criatura, pequenos animais encontrados em grandes quantidades, cardumes de peixes, rebanhos, répteis, pequenos mamíferos, insetos, etc. Então esta frase poderia ser entendida como enxameiem-se as águas de enxames. Então a intenção do autor, a intenção de Moisés, é mostrar que Deus quer encher a terra de animais. Ele quer povoar extremamente a terra de animais. Como nota certo autor, e cito: o resultado da repetição de palavras é concentrar os nossos pensamentos no número abundante de criaturas. Deus não fez apenas alguns peixinhos e outras criaturas marinhas. Ele criou muito e também uma grande variedade deles. No 4º dia, esses oceanos, esses mares que estavam sem vida. Mas no final do dia 5, os oceanos estavam repletos de enxames de criaturas. Portanto, a ideia aqui é simples. A ideia transmitida aqui é de abundância, de quantidade e diversidade de animais marinhos. Deus quer criar muitos, muitos peixes. Agora, eu não gosto de comer peixe. Vocês gostam? Eu não gosto. Por isso, para mim, é indiferente. Mas Deus está a abençoar o seu povo com peixes. Porque sim, o seu povo tinha peixes. Agora, existe um artigo online chamado Animais Marinhos, Características, Exemplos e Curiosidades. E neste artigo a autora escreve o seguinte acerca destes animais marinhos: o grupo de peixes é de facto imenso e impossível de detalhar em profundidade. Atualmente, ainda existem espécies a serem descobertas. Existe uma variedade de espécies incrível: mamíferos, peixes, moluscos, crutáceos, répteis, esponjas,
vermes, marinhos, rotíferos, etc, etc, etc. Eu não vou-vos cansar com esta biodiversidade, mas o oceano é tão vasto, que é um mistério para nós. E Deus quer encher estes oceanos. Agora, enquanto Moisés relata a criação, estes ex-escravos que estão no Egito, por mais impressionante que fosse esta descrição, Israel não teria razões para duvidar. Alguns podiam perguntar, como é que ele vai fazer isto, encher os mares de peixes? Agora, eles não podiam duvidar porque parte da segunda geração tinha testemunhado como o Senhor, com a sua palavra, a sua própria palavra, trouxe enxames de animais para destruir uma terra. Qual foi? O Egito. Eles viram isto. A Salmo 105, versículo 30 a 31 diz o seguinte. Salmo 105, 30, 31 e 34 diz: Sua terra produziu rãs em abundância, até nos aposentos dos reis. Versículo 31, ele falou e vieram nuvens de moscas e piolhos em todo o seu país. Ele falou e vieram gafanhotos e saltões sem conta. Portanto, Israel não precisava de duvidar. A vontade de Deus na criação era encher o planeta de animais. O que se confirma com depois o versículo 22 do capítulo 1, porque o versículo 22, na mesma passagem que estamos a estudar agora, diz: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas e multipliquem as aves. Então Deus quer encher a terra de bichos. Hoje queixamos, não temos espaço para tanta gente, não é? Deus está a dizer para que estes animais se multipliquem e se multipliquem com fartura. Então Deus enche a terra destas criaturas. Agora, o que é interessante é que estas criaturas que são feitas agora não são como as plantas, não são criaturas estagnadas. Ele cria estas criaturas para que sejam criaturas em constante movimento, diferente das plantas. E aqui entramos no nosso segundo ponto, na nossa segunda maravilha, a mobilidade. A primeira vimos que é abundância, Deus dá abundância de animais, e agora Ele dá a capacidade para movimentação a estes animais. Mobilidade. Uma das coisas mais interessantes acerca dos animais é a sua capacidade de mover-se. Agora, nós não pensamos nisto, não é? A não ser que tenha um animal em casa, que ele corre de um lado para o outro, e esse bicho não para. Mas os animais têm a capacidade de mover-se, e é incrível, é uma coisa impressionante, os animais terem a capacidade de mover-se. E aqui no texto, além de animais marinhos, Deus também criou os animais que voam. E dotou a todos estes animais com a capacidade de mover no seu ecossistema primário. Agora, eu gostaria que tivessem um pouco de atenção aqui, pode ficar um pouco mais complexo. Mas Deus dá a capacidade a estes animais de se moverem no seu ecossistema primário. Eu uso primário porque há animais que conseguem mover em dois ecossistemas diferentes. Mas Deus dá esta capacidade. Por exemplo, os animais que voam são como são por causa do seu meio ambiente. E o mesmo com as bestas dos mares. Não é que ele acaba de criar. Ele cria animais que estão aptos para mover-se no seu meio ambiente. Agora, estas criaturas e a forma como Deus cria estas criaturas, Ele cria-as para que sejam animais fixos, espécies fixas, tendo a sua mobilidade condicionada ao seu código genético. E quando eu falo de código genético, estou a falar da informação que os seres vivos têm. Eles têm esta informação, que é o código genético. E a sua genética encaixa ao ambiente em que se movem. Por outras palavras, a teoria do evolucionismo acredita que a genética dos seres é ilimitada. Por isso é que um cão pode se transformar com o devido tempo e com as condições necessárias, um cão pode ser uma baleia. Porque a sua informação genética não é limitada. Mas aqui vemos no texto que Deus limita a capacidade genética de cada ser, para que ele se mova no ecossistema que ele designou. Por outras palavras, peixes não evoluem para pássaros e vice-versa. Impossível. Agora, sobre a mobilidade das bestas, podemos ver que duas coisas. Eu queria mencionar duas coisas. Os seres marinhos, e vemos isto no versículo 20, os seres marinhos multiplicam-se. Multiplicam-se e rastejam. E estas duas palavras que aparecem no versículo 20, multiplicam-se, e no versículo 21, rastejam, têm o sentido de movimento. Movimentam-se. E a segunda coisa é que as aves voaram sobre a terra. E literalmente o que significa é que Deus criou as aves. Agora, deixa-me fazer uma parte. Nas vossas traduções provavelmente tem aves.
não é? Algumas traduções. Mas essa não é a palavra correta. Porque aves restringe a só uma espécie de animais voadores. Em Gênesis, o que nos é dito é que Deus criou seres ou criaturas aladas que podem voar, abrindo o espectro de todos os animais que conseguem voar. Agora, estas criaturas, devido à sua genética recebida da parte de Deus, não por acaso, poderiam interagir adequadamente com o ambiente. Poderiam interagir adequadamente com o ambiente, porque Deus criou-os fixos para isso. Agora, é interessante que estes animais moviam-se no seu ambiente. E eles sabiam como mover-se no seu ambiente. Isto é curioso. A pergunta que nós temos que fazer é como é que estes animais sabem mover no seu ambiente? Não é? Como é que eles têm a habilidade, até por vezes, de mover-se em dois ambientes? Depois da queda, caçarem nesses ambientes. Onde é que eles receberam essa inteligência? E aqui nós avançamos para a nossa terceira maravilha. A consciência dos animais. Então Deus mostra a Moisés e Moisés mostra ao povo que Deus criou os animais em abundância, móveis e conscientes. Ora, uma das coisas mais intrigantes e mais interessantes da vida animal é a inteligência destas criaturas. Deixem-me dar alguns exemplos. O salmão consegue regressar do oceano ao lugar do seu nascimento 1 ou 2 anos depois, nadando em média 1500 quilómetros, mesmo com os olhos vendados. Incrível. Para todos aqueles que têm miopia e estigmatismo, sem óculos, não vêem nem a casa de banho. Eles conseguiam seguir o caminho da sua casa. Agora, certas aves, quando emigram, orientam-se pelas estrelas. Isto é impressionante. Existem escaravelhos que conseguem orientar-se pelas estrelas, pelos astros. E outras aves conseguem orientar-se pelo campo magnético da Terra. Alguns cientistas, fazendo experiência, estes animais colocaram ímãs na cabeça destes bichos e estes bichos ficaram completamente confusos, não conseguiam orientar-se. Impressionante. Agora, quem colocou a inteligência e a consciência nestes animais? A facilidade que eles têm de mover-se no seu ecossistema, saber o que fazer, mapas internos para saber onde ir. Quem colocou essa inteligência? Ora, a resposta para esta pergunta está no versículo, está no nosso texto. A expressão que aparece aí na Bíblia, em Gênesis, seres viventes, é a resposta à nossa pergunta. Deus criou estes animais para serem seres viventes. Seres viventes. Agora, eu não estou a dizer que estes animais são inteligentes como o ser humano, está bem? Eu não estou a dizer isso. A inteligência do ser humano é uma sabedoria moral que consegue avaliar o certo e o errado. Um leão come a sua cria e depois nós conseguimos ver a diferença. Não estamos a falar desse tipo de inteligência, estamos a falar de uma inteligência limitada que o próprio Deus colocou. É interessante que em Jó, quando Deus está a falar com Jó e ele apresenta todos os animais para mostrar a sua soberania, a sua grandeza, ele diz a Jó para olhar para a avestruz. Diz: Jó, vês como é que a avestruz é dura para com as suas crias? Bem, ela é dura porque eu não lhe dei a sabedoria para que ela fosse mais amável. Está em Jó, capítulo 39, versículo 13 até o versículo 17. Desculpem, não está aí nessa passagem. Está... Bom, depois eu dou-vos a passagem. Perdi-me. Mas pronto, está entre o capítulo 38 até ao final, a descrição dos animais, está bem? Mas estes animais não têm esta inteligência, esta consciência, porque Deus não lhes deu. Então eles têm uma consciência limitada, uma inteligência limitada. Mas a Bíblia usa esta expressão seres viventes. Seres viventes. Agora, é interessante, eu gostaria de ter a vossa atenção para esta expressão. A expressão seres viventes na Bíblia é muito importante. Esta expressão é usada em relação a criaturas terrestres e criaturas extraterrestres. Não tem nada a ver com esses extraterrestres que vocês estão a pensar. Mas tem a ver com criaturas que vivem fora da Terra. A expressão é usada, por exemplo, quando é usada para criaturas terrestres, o termo é usado em Gênesis capítulo 9, versículo 15 até ao versículo 16, falando dos seres vivos em geral. Não é? Quando fala da aliança e depois do dilúvio, o texto diz: uma aliança formada entre ti e vós e todos os seres viventes em toda a carne. A expressão seres viventes é usada para o tipo de animais, mas a expressão seres viventes é usada para extraterrestres também. E nós vemos isto em Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, que fala de seres estranhos. Seres que têm várias caras, que têm pernas compridas, que têm pés de cabrito e que se movem de um lado para o outro e estão tipo todos
colocados de forma a servir uma carroça celestial. E estes animais são aquilo que nós chamamos de querubins. Eles são chamados de seres viventes. Então a pergunta que podemos fazer aqui é, então Deus está a criar estes seres agora aqui no Éden também? Bom, isso temos que esperar para o dia 6. Mas o que é interessante é que os seres viventes estão dentro de todo esse espectro de animais. Certo erudito denotou, e eu cito, seres viventes é o mesmo que almas viventes. Seres viventes é o mesmo que almas viventes. Logo, este ato de ser... este ato pode ser entendido como a criação de entidades de vida consciente que, doravante, seria parte integral de todos os seres, incluindo o homem, seres viventes. Agora, quando Moisés escreve este texto e apresenta este texto ao povo que está nas planícies de Moabe, ele usa a palavra nefesh, que é a palavra para vida. Literalmente, nefesh significa uma criatura que respira. Uma criatura que respira. E os únicos seres criados nesta categoria são os seres humanos. Adalto Lourenço, no seu livro, ele diz o seguinte, falando do dia 5 e do dia 6, cito, estes dias narram a criação dos organismos biológicos que não pertencem ao reino das plantas. Então, poderia haver alguma semelhança entre as plantas e os animais? Não tanto. Ele está a criar aqui uma vida distinta, é uma vida consciente. Permitam-me explicar este ponto um pouco melhor. Gênesis capítulo 1 destaca 3 tipos de vida. 3 tipos de vida. Vida vegetal, vida animal e vida humana. Vegetal, animal e humana. Relativamente ao reino vegetal, as plantas são organismos com a sua própria estrutura genética, têm o seu próprio código, porém não têm consciência e são imóveis, estão aí simplesmente paradas. Eu estava a contar no culto anterior que eu tentei cuidar de uma planta. Ofereceram-me uma planta e disse, vou cuidar dela. E a única coisa que eu acho que a planta precisa é de água, né? E pronto, um bocadinho de sol. Então eu dei sol e água. E a minha esposa virou-se para mim e disse, Jário, eu acho que estás a dar muita água à planta. E eu a pensar, o que é esta sabe? Não percebe nada disso. Bom, infelizmente, passados uns dias, a planta começou a dobrar a cabeça e agora acho que já não recupera. Está lá morta. Mas ela está aí imóvel. Não é? Sempre esteve imóvel e ela não se queixou, não gritou durante a noite. Preciso de água. Sol, por favor. Porque não é um ser que interage com o mundo à sua volta de forma consciente. Por outro lado, no reino animal temos seres com informação genética também, que se movem, mas têm a percepção do mundo à sua volta. Contudo, são diferentes dos seres humanos porque estes animais não têm autoconsciência. Ou seja, o gato não tem a noção que é um felino, como uma pessoa, tem a consciência da sua humanidade. O gato não tem a noção da sua gatez, como o humano não tem a noção da sua humanez, digamos assim. Podem falar com o gato e dizer, e tu és o quê? Ficar lá à espera da comida. E por fim temos o ser humano, que é completamente distinto. Agora, o ser humano é distinto, é vivente como os animais, porém é especial, porque para o ser humano Deus deu algo especial. Deus deu o sopro divino para que o ser humano tornasse uma criatura dominante sobre estes animais que não têm autoconsciência. O ser humano ganhou consciência, razão, percepção e, importante, discernimento espiritual. É por isso que nós, mesmo sem corpo, continuamos a viver, continuamos com consciência. Nunca pensaram nisso? Onde é que começa o espiritual e acaba o físico? E onde é que acaba o físico e começa o espiritual? São pontos interessantes. Portanto, o autor usa a expressão seres viventes aqui para falar desta vida, da vida consciente. Existe uma nota interessante. Nefesh também é usado para referir-se a sangue. Quando a Bíblia usa em Levítica a expressão a vida está no sangue, usa esta palavra nefesh. A vida está no sangue. Então Deus cria a abundância de animais móveis, eles conseguem se mover bem, ou seja, eles conseguem mover-se no seu ecossistema, na água, nos ares. Os judeus sabiam certamente que se lançassem o isco certo, os animais iam responder de forma consciente a esse isco. Eles sempre iriam ter peixe, porque os animais foram criados com esta inteligência, com este instinto. Mas não ficamos por aqui. Ou seja, Moisés não fica por aqui e ele mostra que não é só um grupo de animais que é consciente. É uma diversidade de animais que é consciente. E aqui avançamos para a nossa quarta maravilha do reino animal, a diversidade. Agora o texto continua no versículo 21 e diz o seguinte: criou, pois,
Deus, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Então, enquanto o versículo 20, que nós lemos antes, trata da abundância, a mobilidade e a capacidade destas criaturas, o versículo 21 trata da biodiversidade, a grande diversidade de animais, das espécies. Agora, duas palavras são usadas aqui neste texto, duas palavras importantes, que é espécie. Aparece duas vezes e a palavra no original é min. Agora, min está a falar de tipos de animais, espécies, grupos de família. Ora, é difícil definir bem as espécies. Não existe ao certo um catálogo definitivo de animais numa divisão concreta de espécies. São difíceis de definir os animais. Mas o texto fala de espécies, fala destas famílias de espécies. E o texto menciona grandes animais marinhos e diz também que Deus criou os seres viventes que rastejam. Ora, o que é que podemos saber sobre estes tipos de animais? Vamos começar pelos que rastejam, está bem? A palavra rastejam para estes animais é a palavra ramas. É a palavra no original, no hebraico, ramas. E significa rastejar ou andar sobre quatro patas. Rastejar ou andar sobre quatro patas. O termo é similar a outro, que é remes, que é traduzido como répteis. Agora, nas vossas Bíblias, por vezes, aparece a palavra répteis. Bem, esta palavra remes aparece em Reis, não é? Quando fala de Salomão e que ele estudou todos os animais. E fala também em Gênesis capítulo 1, versículo 24. Mas esta expressão engloba pequenos insetos, grandes dinossauros e os restantes de seres terrenos e aquáticos que se movem rente ao chão. Então são animais, quatro patas, movem-se rente ao chão, com a barriga longe do chão, com a sua barriga a arrastar pelo chão. Por isso os animais que rastejam, ou as ramas, além de peixes, falando neste versículo 20 e 21, pode incluir também animais, outros tipos de animais, como animais invertebrados, que têm sangue. E talvez alguns animais onde é difícil definir como terrestres ou marinhos. E animais que são difíceis. Por exemplo, as focas, é difícil definir. Provavelmente são marinhos. Foram criados no quinto ou no sexto dia. Talvez no quinto. Mas são animais difíceis de definir. Mas Deus cria todos estes animais. Estas manadas aquáticas e terrestres. Agora, estes são os animais que rastejam, que Deus cria. Agora, o que dizer dos grandes animais marinhos? Os grandes animais marinhos. Ora, a Bíblia deixa claro que o Senhor não criou só os pequenos animais marinhos, vivos hoje, que nós conhecemos. Mas a Bíblia também fala que Deus criou os grandes animais marinhos, que talvez estejam extintos. Não sabemos ao certo. Salmo 104, versículo 25 até o versículo 26, diz o seguinte, Salmo 104, versículo 25 a 26 diz: Eis o mar vasto, no qual se move seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios. Agora reparem o monstro marinho que formaste para nele brincar. É uma expressão conhecida, mas o que é que significa Leviatã? Bem, Leviatã significa dragão, ou um réptil, ou uma criatura, ou uma serpente semelhante a um réptil, com proporções mitológicas. E a Bíblia usa esta expressão para falar deste monstro marinho. No entanto, quando Moisés descreve os grandes animais marinhos, ele não usa a palavra Leviatã, ele usa outra palavra. Ele usa a palavra Tanin. É uma palavra diferente, mas que provavelmente está a falar da mesma espécie de animais. Agora, em relação a este termo, um certo autor comentou, e eu cito, isto é traduzido em muitos lugares como dragões, esta palavra tanin é traduzido como dragões. Algumas Bíblias até podem ter essa expressão dragões. No entanto, esses dragões do mar provavelmente incluem grande número de espécies de grandes criaturas marinhas. Agora pensem um bocadinho comigo. Será que Deus criou realmente dragões? Ou seja, mas nós acreditamos na Bíblia ou acreditamos em contos de fadas? Ou seja, porque aqui parece que os tradutores da Bíblia e parece que a cultura judaica usava esta expressão para referir-se a dragões. Então que bestas são estas? É possível terem existido dragões? Ora, permitam-me ler este artigo científico de
de um relatório de um submarino. Tá bem? É um artigo científico. E cito: o avistamento de tal criatura, estes monstros, ocorre no Atlântico Norte durante a Primeira Guerra Mundial, com o naufrágio do navio a vapor britânico Iberian, pelo U-Boat alemão U-28. Alguns segundos após o Iberian ter sido bombardeado e afundado, houve uma explosão submarina. Ora, o comandante do submarino e alguns de seus oficiais relataram o sucedido. Gosto desse suspense, toda a gente querem saber. Então eles relataram o sucedido. Pouco depois, pedaços de destroços e entre eles um gigantesco animal marinho, contorcendo-se e lutando descontroladamente, foram lançados para fora da água a uma altura de 18 a 30 metros. Não obtivemos tempo para tirar uma fotografia, pois o animal desapareceu depois de 10 ou 15 segundos. Tinha cerca de 18 metros de comprimento, tinha a forma de um crocodilo e 4 membros com poderosas patas palmadas e uma larga cauda afilada até à ponta. Agora, a minha convicção pessoal, se vocês me perguntarem, e obrigado por perguntarem, a minha convicção pessoal é que estes animais existiram mesmo. Estes animais, estes dragões de outrora. Porque estas histórias de relatos destes seres estão por todas as sociedades, assim como o dilúvio. Nós vemos bandeiras, até bandeiras nacionais, não é? Com estes seres. Não os marinhos, mas os terrenos. Então a minha convicção pessoal é que estes monstros marinhos de facto existiram. Estes animais fantásticos nós chamamos de dragões e outros chamam de dinossauros. E creio que temos justificação bíblica para estes seres. Não temos tempo para ler agora, mas se os irmãos lerem Jó, capítulo 41, versículo 13 até o versículo 34, faz a descrição deste Leviatã, que é o Tanin. E ele descreve este ser como um dragão, porque ele cospe fogo, este ser. E não só cospe fogo, mas também é parecido com aquele animal do Hobbit, não é? O dragão Smaug, que tem uma carapaça impenetrável. Porque ele faz esta descrição deste animal. Que nós pensamos muitas vezes são animais mitológicos, mas a verdade pode estar mais no lado da mitologia do que no lado da ciência moderna. Então, a exploração científica tem encontrado restos de animais, como o Elasmosaurus, uma criatura com 14 metros. Tem encontrado fósseis assim. Agora, o Elasmosaurus é parecido com o Bronchiosaurus. Estão a ver o Jurassic Park? O primeiro dinossauro que é visto, aquele com o pescoço grande. Bem, é mais ou menos esse, mas aquático. E tem-se descoberto também... Agora, este animal tem 14 metros. Uma besta de 14 metros. Impressionante. E não só encontraram esse animal, mas também o Mosasauro. Agora, o Mosasauro aparece no filme do Jurassic Park. Quando eles abrem o centro outra vez e aquele animal está na piscina e come a baleia assassina. Tão pequenino ao pé dele. Esse é o Mosasauro. Uma criatura com 15 metros, pelo menos os fósseis que já encontraram. Agora, estas fantásticas criaturas, os pagãos viam isto e eles ficavam assustados. Isto são demónios. Ou pelo menos são controlados por deuses. Mas Deus está a ensinar ao seu povo que estas fantásticas criaturas foram feitas para a exposição da grandeza e da inteligência de Deus. E é isso que Deus diz a Jó no capítulo 41. Diz: estes bichinhos aí que tu vês, esse Leviatã que cospe fogo, não é meu? Eu até dei-lhe água para ele brincar. É isso que diz a Bíblia acerca destes grandes animais. Agora, era importante para Israel ouvir isto. Havia várias concepções na cultura antiga acerca destes seres que poderiam assustar Israel na entrada para a terra prometida. Podiam minar a fé dos judeus. Então, Moisés não queria que a fé dos judeus fosse minada. Agora, depois da queda, estas bestas tornaram-se de tal maneira hostis que mitos como o épico da Imuna Elisha, é assim que é chamado, o épico da criação, foram criados. Agora, eu acho interessante, porque eu estive a ler um pouco deste épico. E é interessante como é que ele é parecido com a ideia da teoria da evolução. Porque a teoria da evolução, falamos de animais que viveram milhões de anos antes da raça humana, e eles devoravam-se uns aos outros, aquilo era um inferno no reino animal. Sangue, morte. No épico de Gilgamesh, diz o seguinte: a criação, ou seja, a criação é povoada
por monstros e demónios hediondos, serpentes de dentes compridos, vampiros furiosos, o dragão, a grande serpente, o grande réptil e a besta mortal, o homem escorpião, os répteis devoradores, o homem peixe e o carneiro zodiacal. Então, todas estas espécies andavam aí, neste épico, a devorarem-se uns aos outros e a servirem os deuses numa grande guerra. Então, Moisés quer tirar isto do povo. Vocês não têm que pensar assim. E não têm que ter medo das nações que acreditam nisso. Nomeadamente as nações da terra que vocês vão ocupar. Agora, na história do épico da criação, Tiamat é a deusa primordial, ou era concebida como o mar, digamos assim. Ela também é o monstro marinho. E é antagonista, ou é o inimigo desta história. E aparece um herói nesta história, que é o senhor Marduk, ou o Assur, depende da terra, depende se é de Babilónia ou se é a Assíria. E ele derrota este animal. Agora, é interessante porque esta história encontra paralelo em várias histórias no mundo acerca destas bestas, que provavelmente, de facto, eu acredito que existiram. Contudo, a Bíblia descreve estas bestas de forma diferente. A Bíblia descreve o tanim como répteis venenosos. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 33. Seres venenosos. Eu quero fazer uma pergunta. Nunca estranharam porque que o povo no Egito, quando é atacado pelas serpentes, eles não conseguem fugir das serpentes? Porquê? Fugir de uma cobra é fácil, não é? Até coisa que eu penso, falei em cobras e disse, não, cobra. Fugir de uma cobra é fácil. É ou não é? Mas porquê que eles não conseguiram fugir destas cobras? Provavelmente há mais aí nessas cobras do que nós pensamos. Mas estas serpentes eram serpentes monstruosas e venenosas. O Isaías capítulo 27, versículo 1, fala destas serpentes como serpentes monstruosas. Então este tanim, dragões, eram usados para descrever, a Bíblia usa para descrever as nações. Egito era descrito como um grande dragão, o tanim. Podem ver isso em Isaías capítulo 51, versículo 9, Ezequiel 29, 3, Ezequiel 32, 2. E também tanim era usado para descrever a Babilónia, este dragão, Jeremias 51, versículo 34. Aliás, a Bíblia usa animais ferozes para descrever as grandes nações. Então Israel deveria saber que, apesar de tudo, ela podia ficar tranquila, porque Deus já tinha derrotado o grande tanim no Egito. Já tinha derrotado. E agora as próximas nações, que eram os grandes dragões, iriam ser derrotados também. E Israel iria entrar na terra prometida. Deus é o único que doma estas grandes bestas. Mas Deus não cria só estes grandes animais do mar, estes grandes dragões. O texto continua. No quinto dia, Deus também cria as aves. Deus também cria as aves. Agora, a palavra que vocês têm aí para aves, não é? Tem a tradução aves, mas não deveria ser aves. A palavra para aí deveria ser animais com a capacidade de voar. O professor Adalto Lourenço, no seu livro, nota o seguinte. Diz, dentro dessas criaturas que voam e que foram criadas no quinto dia, temos o grupo dos pterossauros, que é extinto agora. Agora, os pterossauros eram criaturas com uma envergadura de asa de 13 metros. Imaginem, o animal abrir as asas por cima de ti com 13 metros. Eu aproveitava a boleia e ia para onde precisava de ir. 13 metros. Agora, é impressionante. Estes animais, os fósseis, foram encontrados. Mas Deus cria estes animais. Agora, por maiores que fossem estes animais, o que é o mais interessante é que Deus queria que se multiplicassem. Eles eram grandes. Dizem, multipliquem-se. Como se Deus estivesse a dizer, há espaço suficiente para todas estas bestas no planeta. Embora a nossa concepção, por causa da influência do evolucionismo e da doutrina dos eugénica, pensamos que o mundo não tem espaço. Mas o mundo tem espaço, porque Deus criou o mundo para que tenha espaço. E disse para que essas criaturas se multiplicassem de forma abundante. E queria que estas criaturas se multiplicassem porque Deus as criou boas. E aqui nós concluímos com a nossa quinta e última maravilha, a propagação. Então já vimos que as maravilhas do reino animal, nas maravilhas do reino animal vemos a abundância, a mobilidade, a consciência, a diversidade e, por fim, a propagação. Versículo 22, e Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã,
o quinto dia. Certo autor, ao comentar esta passagem, disse o seguinte, e eu cito: a capacidade reprodutiva de pássaros e criaturas marinhas foi possível porque Deus os abençoou. A bênção de Deus é que traz a capacidade de reprodução. Ele continua: esta bênção permitiu que as criaturas fossem e fizessem o que o Criador havia planejado. Quando Deus disse: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra, Ele expressou mais do que uma mera esperança de que assim fosse. Ele deu às suas criaturas a habilidade, bem como o impulso de acasalar para cumprir o mandato de se reproduzir. Deus deu a capacidade a estas criaturas de cumprir o mandato de reprodução. Então nós vemos que estes animais aumentam na sua reprodução porque Deus os abençoou. Agora imaginem Israel. Será que vamos ter gado suficiente? Será que vamos ter peixe suficiente nos lagos? Será que vamos ter aves suficientes para comer? Moisés deu-nos uma ordem, deu-nos toda esta emenda de animais que nós temos que comer, mas será que vamos ter animais suficientes para sacrificar? Bem, Deus criou uma terra abundante e abençoou-os com a capacidade de reprodução. Então Israel podia entrar na terra tranquilo, sem temor, porque Deus estava a cuidar deles. Senhor Deus, obrigado pela tua maravilhosa palavra. Obrigado, Senhor, porque até pelo reino animal nós podemos ver os teus cuidados, Senhor. Pelo mundo, pela tua criação, por Israel outrora e por nós também. E por nós também. E, Senhor, pedimos, Pai, para que em nome de Jesus, Pai, nós possamos abraçar o ensinamento da tua Bíblia, para que possamos ter uma ética correta dos animais, do reino animal. Assim oramos, assim agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tenham uma boa semana, que Deus vos abençoe e comprem um peixinho. Está bem? Vá lá, boa semana.